Essa controvérsia não se encerrou aí. Em linhas gerais, Agostinho triunfou no debate, triunfou na política eclesiástica, a posição dele se tornou a posição dominante, só que pouco antes da morte dele, aos 76 anos, alguns homens, monges e bispos em Marsella, na França, Agostinho aqui está escrevendo da África, atual Tunísia, Argélia, então alguns bispos da França, eles fizeram algumas concessões e chegaram ao meio termo, isto é, o ser humano é mau, é pecador, mas a graça vem, renova o livre-arbítrio, e esse ser humano pode se aplicar com a cooperação da graça, ou com a cooperação do Espírito Santo, a buscar a graça de Deus e a repousar em Jesus Cristo e confiar em Jesus Cristo. E ele tem que perseverar, porque senão ele pode cair e perder a salvação e se tornar um apóstata. E essa posição foi conhecida como semi-pelagianismo, ou, dependendo do ponto de vista e dos detalhes, também semi-agostinianismo. Por quê? Porque, em alguma medida, mantinha o primeiro ponto da formulação de Agostinho, a maldade essencial do ser humano, o pecado, a prevalência do pecado, da iniquidade do ser humano, mas suavizava alguns outros elementos da teologia de Agostinho. E aí a gente tem um probleminha aqui. De um lado, os principais teólogos medievais seguiram Agostinho. Tomás de Aquino, Anselmo, Bernardo de Claraval, Tomás de Kempis, esses teólogos mais importantes da Idade Média, eles se seguiram passo a passo as formulações de Agostinho, mudando um outro detalhe, mas eles se viam basicamente como agostinianos. Alguns outros teólogos, do nível mais popular, especialmente franciscanos, como João de Boaventura, eles tiveram uma posição um pouco mais diferente, deixando de falar alto a respeito de Deus e tentando falar um pouco mais alto a respeito da responsabilidade do ser humano em se aplicar à salvação e em buscar a graça de Deus. Então, o que você tem na Idade Média, durante toda a Idade Média, é uma tensão não resolvida dentro da teologia católica medieval. De um lado, você tem os principais escritores do período defendendo ferrenhamente a posição de Agostinho. Do outro lado, no nível mais popular, entre o grande povo, havia ênfase na determinação do ser humano de se aplicar à graça de Deus. Isso gerou alguns problemas práticos, como sempre gera. Por exemplo, quando irrompe a peste negra, na metade do século XIV, isso foi um elemento de ruptura dentro da Idade Média, porque aproximou as pessoas do temor da morte. Na verdade, aí os eruditos eles divergem, alguns vão sugerir que 1/3 da população europeia morreu em mais ou menos 3, 4 anos com a peste negra. Mas você tem uma retomada da ênfase da responsabilidade do ser humano em buscar o Criador e Redentor. Então você tem, por exemplo, a criação de ordens flagelantes. Então, homens e inclusive algumas mulheres, eles iam andando, principalmente na Alemanha e na Suíça, se flagelando, carregando crucifixos. As mulheres iam atrás, tomando sangue que jorrava das feridas e passando, se banhando com aquele sangue. Eles entendiam que eles poderiam cooperar com a graça para afastar a ira santa de Deus sobre a Europa, e eles identificavam a peste negra como parte dessa ira de Deus contra o pecado dos cidadãos dos países europeus, daquela comunidade cristã chamada cristandade.